Na última semana, nós ainda falávamos sobre as grandes dores. Estamos falando do sermão profético de Jesus, né? Então falávamos ainda sobre as grandes dores. Quanto ao sofrimento que estamos vendo hoje, como é que está o sofrimento? A dificuldade ainda está aí, tão presente na nossa caminhada. E aí Jesus sabia, nós falamos a semana passada, ele sabia, por exemplo, que iriam distorcer os seus ensinamentos, como foram de fato distorcidos. Ele sabia, natural que sabia. As distorções seriam naturais e não necessariamente maldade. Não necessária. Mas, afinal, estamos todos aprendendo e é fácil a gente se equivocar. As dores viriam, então, em razão da nossa irresponsabilidade, do nosso desinteresse em buscar as melhores coisas para a alma. Em razão disso, erramos. E se erramos, as dores estão aí nos alertando. É uma chamadinha, né? um alarme. A dor vem quando você errou. Então ela vem e te cutuca para que você não erre mais, para que eu não erre mais. Então nós somos ainda tão pequenos, né? Nós somos crianças espiritualmente falando, ou seja, estamos em fase de aprendizado. Nós falamos também a semana passada sobre o Consolador prometido por Jesus. Esse Consolador que viria no tempo certo, no momento certo, e que Jesus anuncia a futura vinda exatamente naquele dia em que ele seria preso para ser julgado e no dia seguinte ser morto. Jesus, então, promete que pediria ao Pai um Consolador, que viria com o objetivo de corrigir aquilo que a humanidade ia distorcer, né, daquilo que ele falou. Mas também vinha com o objetivo de complementar tudo que ele falou, porque ele não pôde dizer tudo, né? Agora, em qual momento viria esse grande Consolador? Há um ano depois da morte de Jesus? Muito pouco. 5 anos? Pouco. 50 anos? Muito pouco. Nada havia mudado. 100 anos? Também não. 1000 anos? Ainda era pouco, porque o homem ainda caminhava de uma forma tão pesada, tão triste. Vamos lembrar da Inquisição, das Cruzadas. Então, ela viria, o Consolador, né, viria no momento em que o mundo oferecesse condições para vir. Que condições? Uma abertura na mente. As pessoas começarem a dar espaço para um raciocínio, para uma avaliação, para sair daquela mesmice que carregava ao longo de tantos e tantos séculos. E aí nós lembramos na semana passada, do movimento iluminista, no século XVII que ele começa. Na verdade, ele começa no século XVI, com René Descartes, quando ele vem, nos deixa informações, e aí todo esse entendimento dele acaba desembocando no movimento iluminista já no século XVIII, na Europa, sobretudo na França, e aí acontece no final do século XIX, na metade do século XIX, uma mudança tão grande, né, na Europa, que já vinha desde o século anterior, e vinha amadurecendo, as pessoas raciocinando. Paris ficava a cidade luz, né, o local dos artistas, dos pensadores. Então ali já começava a se instalar a possibilidade do Consolador se instalar, porque o homem já não aceitava aquilo que veio sendo imposto ao longo de tantos e tantos séculos. Então, na metade do século XIX, 1857, surge a doutrina espírita. Uma doutrina que, acima de tudo, pede o uso da razão. Nada mais de emoção, como eram as religiões até então. Ele vinha nos orientar no sentido de que utilizássemos a razão. E vinha, obviamente, presidida por um espírito, e um espírito grandioso, espírito de verdade, que veio trazer, associado a uma pleiade de espíritos, veio trazer ensinamentos, corrigir, e que, no meu entender,
esse Espírito de verdade, no meu entender, é Jesus. No meu entender. Há muita polêmica, as pessoas discordam uns, outros concordam. Para mim é Jesus, até diante de coisas que eu fui extraindo da Revista Espírita, que me deixou muito claro isso aí. E aí a doutrina vem e nos mostra um Jesus tal qual ele era há 2000 anos. E quando eu falo nos mostra um Jesus, eu digo, nos mostra uma mensagem, uma filosofia. É isso que eu falo de Jesus, né? Todo respeito a ele, a figura dele, mas é o ensinamento, a doutrina, a verdade que ele deixou aí, essa mensagem, para que cada um de nós pudesse construir de acordo com as coisas melhores da alma. Então, Jesus veio há 2000 anos, não falou de religião, não deixou, não fundou nenhuma religião. Ele veio nos ensinar moral, veio nos trazer ensinamentos morais. Muitos entenderam e a mensagem de Jesus lá há 2000 anos? Não, muitos não entendem nem hoje, né? Pessoas ligadas às religiões, nós vemos aí com tanta frequência, tão ligadas às vezes às religiões, mas com atitudes tão equivocadas. Seria aquilo que Jesus mais ou menos falou, né? Falsos profetas, dentro de templos religiosos. Mas são falsos profetas porque não entenderam a mensagem. Então a profecia deles não é, a orientação deles não é aquela que Jesus esperaria que fizéssemos. Falando de Jesus, muitos, mas sem compromisso com a verdade. Ou seja, muitas vezes adorando até falsos deuses e ensinando dessa forma. Aprenderam dessa forma e ensinam dessa forma. E é por isso que prevalece na terra, até hoje, as dores, os sofrimentos, as grandes dores. Porque, reparem bem, como é que está a situação da terra com relação ao materialismo? Todo mundo está pegado, né? As coisas materiais, eu quero ter, eu quero ser o melhor, quero superar todo mundo. E aí é questão de orgulho, insensibilidade, a violência, o egoísmo, o viver para si, a mentira. Presenciamos agora, há pouco tempo atrás, nesses debates políticos, tudo, ou quase tudo, que foi dito ali não tinha muito compromisso com a verdade, não, né? Então, o que acontece? Agravamento das dores. Como que nós vamos viver dessa maneira? Como que a humanidade vai se sentir no meio de toda essa confusão? Não vai se sentir bem. As dores são agravadas, é natural que seja assim, né? Então vimos, estamos vendo e veremos ainda por um bom tempo o agravamento das dores. Então, somos nós que estamos fabricando as nossas dores. Não vem do céu, não. Não é Deus mandando. Não é o demônio jogando para cima de nós. A dor já está aqui dentro mesmo, porque eu, atuando de uma forma equivocada, no meio da mentira, no meio do materialismo, todo o egoísmo que eu tenho, eu só vou sofrer e vou fazer os outros sofrerem. Então, muitos substituindo Deus por deuses, dinheiro, poder, prazer, um monte de coisas, vícios, drogas. Então vemos um recrudescimento do materialismo, né? Do desinteresse com relação às coisas da alma. Muita gente vive apenas para juntar, só juntar, como se essa vida na terra fosse eterna. Eu vou juntar tanto, porque eu quero muito, mas daqui a pouco você vai indo embora, né? Jesus deixa uma parábola, aquele rico do campo, que a terra produziu tanto, o que ele faz? Ele manda derrubar os celeiros que ele tinha, para construir celeiros maiores, para armazenar tudo aquilo. E dizia para si mesmo, como eu sou feliz, nossa, eu tenho coisas aqui para muitos e muitos anos. E aí vem Deus e diz, meu amigo, essa noite mesmo eu venho te buscar. E aí? O que ele ia fazer com aquilo? Ia perder tudo, né? Então,
Muitos vivem como se a vida aqui na terra fosse eterna e não percebem que, aos olhos do mundo, a maneira como o mundo, de um modo geral, vê, e, aos olhos da alma, aquilo que está aqui dentro, que é a espiritualidade mais pura, as coisas são bem diferentes. Bem diferentes. E nós misturamos tudo num balaio só, né? E continuamos, então, a ver atitudes lamentáveis. Falamos a semana passada, por exemplo, o julgamento que as pessoas fazem daqueles que se voltam, por exemplo, para as coisas melhores, as coisas boas, aquelas que Jesus, por exemplo, nos deixou como orientação. Então, dedicar o seu tempo a alguém, o mundo diz, é perda de tempo. Você está dedicando tempo ao outro? Esse outro não tem nem como te pagar. Tempo é dinheiro, meu amigo. O mundo vê dessa forma. Dar, doar, o que é isso? Eu quero é receber. O mundo pensa assim. Mentir para tirar vantagens. E como, hein? Ludibriar, falsear, acontece tanto. Até no meio da família a gente percebe, às vezes, no círculo mais próximo. Humilde é bobo. Ele é passado para trás, dizem, né? Perdoar? Como perdoar? Isso é coisa de covarde. Furar a fila? É ser esperto. Eu sou esperto, eu furo a fila, deixo os bobos lá para trás. Subornar o policial, falamos a semana passada. Respeitar o idoso, o assento dele no ônibus, no trem. Que idoso o quê? Sento eu aqui e finjo que durmo, sentado no banco. E aí nós terminamos a semana passada falando do extremo apego às coisas. Isso aí é terrível. Isso é que nos tira do melhor rumo, porque estou apegado às coisas. Eu quero as coisas minhas. Eu tenho ciúme se mexer nas minhas coisas, se pegar o meu carro, se alguém... Não, eu não aceito. As coisas são minhas. Extremo apego. E muitas vezes, nesse turbilhão da vida, a gente não percebe. Mas somos apegados. Somos ainda. Então, nós falamos que íamos contar uma historinha, é de Humberto de Campos, irmão X, que fala exatamente sobre isso. O apego que a gente tem, tá? E que às vezes a gente quer dar uma disfarçada, mas continua apegado, tá? Então, essa historinha diz assim. Quando Cirilo Fragoso bateu às portas da esfera superior, morreu, desencarnou, e foi atendido por um anjo que velava, solícito, com surpresa, verificou que o seu nome não constava entre os esperados do dia. Cirilo não achou seu nome na lista. Fiz muita caridade, alegou irritadiço, né? Fiz muita caridade, Cirilo falou. Doei quanto pude, protegi os pobres, os doentes, amparei as viúvas, os órfãos. Quanto fiz lhes pertence, que todo meu esforço é deles. Ó Deus, onde a esperança dos que se entregaram às promessas do Cristo? Estava lá lamentando, né? Nas portas do céu, mas não tinha o passaporte para entrar. E passou a choramingar, Cirilo, em desespero, enquanto o funcionário celestial, o anjo, compadecidamente lhe observava os gestos. Cirilo Fragoso traduzia o próprio pesar com a boca. No entanto, a consciência, como que instalada agora em seus ouvidos, instava com ele a recordar. Ele falava com a boca, mas a consciência buzinava no seu ouvido, né? Olha, recorda o que você fez. Inegavelmente, amontoara vultosos bens, Cirilo. Atingira retumbante êxito nos negócios a que se afeiçoara e desprendera-se do corpo terrestre na morte, no cadastro dos proprietários de grande expressão, rico, riquíssimo. Não conseguira visitar ele, em vida,
pessoalmente os necessitados. Ele não visitou os necessitados, não pôde, não tinha tempo, porque o tempo lhe minguava cada dia na laboriosa tarefa de preservação da própria fortuna. Jamais obtivera folgas para ouvir um indigente. Nunca pudera dispensar um minuto às mulheres infelizes que lhe recorriam à casa, né? Entretanto, prevendo a morte que se avizinhava, começou a perceber que estava indo embora. Inflexível, Cirilo organizou generoso testamento. E assim, agindo à pressa, não se esquecera das instituições piedosas das quais possuía vago conhecimento, inclusive as que ele pretendia criar. Por isso, em 4 dias, dotara-as todas com expressivos recursos, encomendando-se-lhes a prece. Olha, estou doando aqui, olha, não esqueça das preces a meu favor, eu estou indo embora, hein? Não se desfizera, pois, de tudo para exercer o auxílio ao próximo, pensava Cirilo. Não me desfiz de tudo para ajudar o próximo? Não teria sido, porém, mais aconselhável praticar a beneficência antes da atribulada viagem para o túmulo? Notando que o coração e a consciência duelavam dentro dele, rogou à entidade angélica, ao anjo, tomasse em consideração a legitimidade de suas demonstrações de virtude, reafirmando que a caridade por ele efetuada deveria ser passaporte justo ao acesso ao paraíso. Queria entrar no paraíso de qualquer jeito. O benfeitor espiritual declarou respeitar-lhe o argumento, informando, porém, que só mediante provas tangíveis ele iria advogar a causa de Cirilo. Eu quero provas tangíveis, tá? Junto aos poderes celestes eu vou defender, sim. Trouxesse Cirilo Fragoso a documentação positiva daquilo que verbalmente apontava e defender-lhe-ia, então, a entrada no passo da eterna luz. Vai buscar esse teu testamento, vai. Cirilo deu-se pressa em voltar à terra e, aflito, extraiu as notas mais importantes. Foi a algum cartório, pegou lá uma cópia, com referência aos legados que fizera as associações pias, presentes e futuras, nas derradeiras horas do corpo, e retornou à presença do amigo espiritual, diante de quem leu, em voz firme e confiante. Então agora é Cirilo lendo o seu testamento. E ele dizia assim: para os velhinhos de diversos refúgios, deixei 400 mil reais. Para os doentes de várias agremiações, deixei 800 mil reais. Para a instalação de um hospital de câncer, deixei 600 mil reais. Para a fundação do Instituto São Damião em favor dos leprosos, deixei 300 mil reais. Para a assistência à infância desvalida, deixei 500 mil reais. Para os meus empregados, olha, deixei 4 casas e 6 lotes de terra, no valor de 1.200.000 reais. Em mãos do meu testamenteiro, deixei, desse modo, a importância total de 3.800.000 reais para a realização de boas obras. Terminada a leitura, reparou que o anjo não estava satisfeito, não. Não. Em razão disso, Cirilo perguntou ansioso: não terei cumprido assim os preceitos de Jesus? O anjo, porém, aclarou triste: Fragoso, é preciso pensar. Segundo o Evangelho, bem-aventurado é aquele que dá com alegria. Mas, realmente, você não deu.
Suas anotações não deixam margem a qualquer dúvida. Você simplesmente deixou. Deixou porque não podia trazer. E porque Cirilo entrasse em aflitiva expectação, o anjo rematou. Cirilo, infelizmente seu lugar, por enquanto, ainda não é aqui, não. De conformidade com os ensinamentos do Mestre, onde situamos o tesouro da nossa vida, aí guardamos a própria alma. Seu testamento não exprime libertação. Quem dá, serve e passa. Quem deixa, larga provisoriamente. Você ainda não se exonerou das responsabilidades para com o dinheiro. Volte ao mundo e ampare aqueles a quem você confiou os bens que lhe foram emprestados pela providência divina, e ajudando-os a usá-los com caridade verdadeira, você conhecerá com experiência própria o desprendimento da posse. A morte obrigou-o a deixar. Agora, meu amigo, cabe-lhe exercitar a ciência de dar com a alma e com o coração. Foi assim que Cirilo Fragoso, embora acabrunhado, regressou à esfera dos homens em espírito, a fim de aprender a beneficência com alicerces na renúncia. As dores, nós estão aí nos apegos. Em tudo isso que nós fazemos, que não nos desapegamos, o tempo. O tempo é meu. Eu não quero desperdiçar o tempo com os outros. E a palavra? Não, a palavra para mim é só para amigos, para aqueles que precisam. Não. E tal coisa? Não, isso aqui é para mim, não é para os outros. E a sua saúde? Não, a saúde é minha, eu não vou gastar minha saúde com os outros. Quantos pensam dessa forma? Então, vamos pensar sobre a fase final do sermão profético. Lembro que as religiões entendem o sermão profético de Jesus divide em três. Que a primeira que era ele, Jesus, prevendo a própria morte, prevendo a destruição de Jerusalém. A segunda, que seria o início das dores, o princípio das dores. E essa terceira, que estamos falando agora, que é o momento das grandes tribulações e a segunda vinda de Jesus, que imaginam, segunda vinda de Jesus e o julgamento final. Vamos lá. A doutrina espírita oferece sempre a possibilidade de compreendermos usando a razão, sempre a razão. As explicações de hoje que vamos fazer têm o objetivo de preparar o entendimento para compreendermos a chegada da última fase do sermão profético. Quando Jesus fala no julgamento final. Bom, como é que vai ser esse julgamento final? A coisa vai ser feia. Quando Jesus também fala da separação dos bodes e das ovelhas. Bodes, aqueles mais violentos. As ovelhas, aquelas mais mansas. Jesus usava muito da figuração. Quando também ele falava que uns irão para o choro e ranger de dentes e os outros irão para um gozo eterno. Então, para entender o juízo final, é a forma como eu compreendo. Para entender o juízo final, é necessário entender a figura da reencarnação. Ela é o ponto-chave, de tudo, ponto-chave de tudo. A reencarnação, que as religiões, de modo geral, desconhecem, não aceitam. Mas tudo é explicado quando nós tomamos por base aquilo que acontece ao longo de existências em razão das reencarnações. Por isso que ela é o ponto-chave no meu entendimento. E que os próprios judeus, lá atrás, 2000 anos ou até antes, entendiam de certa forma. Eles chamavam de Gilgul Neshamot. Gilgul Neshamot. Lá entre os judeus, que significa roda das existências. Idas e vindas. Roda das existências. Que não é
aceita, não é compreendida por todos os judeus, não, né? Tanto que ela faria parte da Torá oral e não da Torá escrita. Mas que muitos, sim, entendiam a figura do Gilgul Neshamot, enquanto outros desprezavam. Gilgul Neshamot, por exemplo, explica o episódio de Jesus com Nicodemos. Nicodemos que vai até Jesus e diz: Jesus, como que eu faço para entrar no reino dos céus? Ah, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Mas Jesus, eu sou velho, como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E aí Jesus diz: Nicodemos, tu és mestre em Israel e desconhece essas coisas? Tudo indica que ele se referia às idas e vindas, né? É a explicação mais lógica que eu alcanço, né? Então, vamos fazer algumas perguntas para nós mesmos, hein? Nós, do ponto de vista aqui, interno, já somos seres acabados? Resolvidos? Está tudo em ordem aqui? Não, ainda não. Temos todas as virtudes? Não. Carregamos ainda muitos defeitos? Sim, é evidente que carregamos todos nós. Então, não eliminamos ainda os nossos defeitos. Por que somos, então, diferentes? Por que todos nós somos diferentes uns dos outros? Diferente em que sentido? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, no saber, no não saber. Porque nós temos graduações diferentes, evoluções diferentes. Nós temos um patamar diferente entre todos nós. Mas a diferença é gritante, né? A gente percebe facilmente que não somos iguais. Uns um pouquinho acima, outros um pouco abaixo, um com saúde, outro não, um vivendo 100 anos, outro um aninho já foi embora. Ué, por que isso tudo? Né? Então, tem que existir uma explicação, né? Então, só por aí a gente teria que descartar racionalmente a unicidade de existência, uma única vida, tá? Porque senão Deus teria sido injusto. Como que essas diferenças todas, se vivemos uma única vez? E por que uma criancinha com 6 meses de idade vai embora? Ela veio aqui para quê, coitadinha? Para morrer? Só para morrer? E o outro que vive 100 anos passando fome, com doença? E por que passa 100 anos, coitado? Né? Por que alguém é rico a ponto de ter tanto dinheiro que joga fora? E o outro, tão pobre, que mal consegue dar o pão para um filho? Então, se fosse uma única existência, esse Deus seria injusto. Para mim seria injusto, totalmente. Mas existem pessoas que defendem, com todo respeito, que defendem a unicidade de existência, né? Então uma pessoa que acredita que, olha, só uma vida, hein? Nada de reencarnação. Então ela vai dizer, é que Deus, quando for avaliar a pessoa que morreu, isso numa existência só, quando ele for, Deus, avaliar aquela pessoa que morreu, ele vai levar em consideração o que deu para cada uma. Deu dinheiro, essa aqui eu vou tratar desse jeito. Esse outro aqui, eu dei pobreza, vou avaliar dessa forma. Então muitos pensam desse jeito, né? E se fosse assim, eu diria, então eu gostaria de que eu tivesse nascido no meio do dinheiro. Seria muito mais agradável, né? No meio do dinheiro, da saúde, né? Ter uma vida longa. Ué, entretanto, vou reclamar por quê? Eu nasci no meio da pobreza, doente, vida curta, dificuldade. Oh Deus, por que para mim? Se você deu para o outro dinheiro, vida longa, saúde, alegria, e eu só nessa situação? E aí a gente pergunta, e você?
faria dessa forma aos seus filhos? Será que faria? Nós somos imperfeitos. Mas será que eu matricularia numa escola um filho e o outro não vou matricular em escola nenhuma? Será que um filho eu cuidaria da saúde dele? O outro não, deixa ele doente. Será que eu trataria com amor um filho e trataria o outro com desprezo? Também não. Será que eu compraria roupa para um e deixaria o outro nu? Não. Daria comida para um e deixaria o outro passar fome? Quem defende a unicidade de existência seria mais ou menos isso. Deus deu comida para um e fome para o outro. Deus deu saúde para um e doença para o outro. Não dá. A reencarnação explica isso tudo. E a reencarnação não como um sonho. Não. Eu acredito. Não, eu não acredito, eu tenho certeza da reencarnação. A ciência comprova a reencarnação. Então, se ficássemos dessa forma, sem entender o porquê dessas diferenças, como é que ficariam os atributos de Deus? Os atributos de Deus são iguais em todas as religiões. Católico, evangélico, não importa, todos dizem que Deus é infinitamente bom, justo, amoroso, é o nosso Pai. Como é que fica então a história? Que Pai é esse? Né? Então, já que os atributos são iguais para todas as religiões, tem assuntos que ainda não foram bem avaliados, bem compreendidos por algumas delas. Só isso, nada mais do que isso. Não é má intenção, não. É que às vezes não está fechando os pontos, não está ligando os pontos. Né? Porque se ligasse os pontos, ia buscar uma resposta mais convincente. Né? Então, reencarnação. Compreendendo como a bondade infinita de Deus, o amor de um pai por seus filhos, é a reencarnação que destrói por completo as punições eternas. Vai para o inferno, vai passar lá. Não vai para o inferno, não. Não. Você vai passar no inferno por um período dentro de você por aquilo que você não fez de bem, de bom. Né? Mas a punição eterna, Deus não faria isso nunca. Nunca conosco. Outra coisa, a reencarnação não elimina. Falei que ninguém vai padecer eternamente. Mas a reencarnação não elimina a necessidade da reparação dos erros. Não, pelo contrário. Ela cobra até a última vírgula. O que eu fiz, não importa se há 20 anos atrás, há 200 anos atrás, há 2000 anos atrás, ela cobra tintim por tintim. É assim que eu evoluo. É assim que eu cresço. A reencarnação demonstra que um pai, o nosso pai, não perderá um único dos seus filhos. Está comprovada de uma forma fantástica pela ciência. Sempre existiu a reencarnação, desde que o homem é homem. Mas ela pede a vida, a evolução, o crescimento, através das reencarnações, pede sacrifícios. Sacrifícios de nossa parte. Aí é que a coisa pega. Para muita gente. É aí que aperta o calo. Sacrifício? Eu me sacrificar? Não, eu não quero, não. Eu quero ter uma vida tranquila. Eu quero passear. Mas ninguém veio a passeio para a Terra. O passeio faz parte também. Mas não viemos a passeio. Nós viemos a serviço do burilamento de si mesmo. Esse é o grande trabalho. Mas, quando se fala em sacrifício, não, isso eu não quero. Eu tenho que fazer as coisas de uma forma mais fácil, mais simples. Como é que eu vou me sacrificar? Então as pessoas não têm, muitos, não têm essa disposição. O nosso progresso, acontece através do trabalho
individual. Eu trabalhando, eu me esforçando, eu padecendo. O esforço é meu, a vontade é minha, o amor é meu, o serviço ao próximo é meu. Não ficar delegando. Posso convidar para ir junto, mas não ir no meu lugar. Aí não faz sentido. Só faz sentido quando eu estou presente, quando eu estou me sacrificando. Jesus deu o exemplo maior do sacrifício. Para que a gente fique de mãos cruzadas? Não. Nós temos que ficar com os braços abertos, acolhendo aqueles que precisam da palavra, do abraço, do sorriso, do alimento, de tudo, né? Então, temos que fazer isso. Vamos evoluir fazendo isso. Se não fizermos isso, não evoluímos. Então, Jesus nos chama a atenção. Precisamos crescer. Vamos crescer se quisermos crescer. Ele disse, numa frase, podeis fazer ou podereis fazer o que faço e ainda mais. Aí a gente fala, eu fazer mais que Jesus? Mas Jesus teve uma época, volta muito, em outros orbes, porque Jesus não é nativo da Terra, não é. Ele vem de outros orbes. E aí, Jesus vem, mas já vem dentro de uma perfeição maravilhosa, né? Então Jesus, quando vem para cá, ele vem nos chamar a atenção para a gente crescer e evoluir também. E aí eu digo, como que eu vou fazer o que ele faz e ainda mais? Em algum momento vou evoluir, se trabalhar, vou evoluir, vou crescer, e lá na frente eu estarei, por exemplo, nós estaremos fazendo aquilo que Jesus fez há 2000 anos aqui conosco. Evolução, é crescimento, é trabalho, é dedicação. Só que quando nós falamos trabalho, sacrifício, muitos pulam fora. Então, nós vamos ler aqui um trecho de uma mensagem que fala do trabalho de Jesus, mas que depois engata com o trabalho de um homem que possivelmente um ou outro pode conhecer, mas a grande maioria não o conhece, tá? Já desencarnou faz muito tempo. O nome dele, Albert Schweitzer. Vamos aqui ver o trecho dele, que o título é Vós sois deuses. Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Não Deus como o Pai, não é isso, mas trabalhando como Deus, uma vida que não se encerra, um trabalho que não vai parar nunca. Então diz assim, vós sois deuses, lembrou-nos o mestre de Nazaré, referindo-se à nossa condição de seres imortais. Podeis fazer tudo o que faço e muito mais, acrescentou Jesus. Recordamo-lhes a vida e o vemos, de Jesus, e o vemos andando pelas estradas, atendendo o povo sem cansaço. Nós temos que nos mirar nele. O povo, a sua paixão. A paixão de Jesus era o povo. Onde se manifestasse a dor, ei-lo a espalhar o consolo. Ele adentra Naim, cidade de Naim, e, deparando-se com um cortejo fúnebre que levava ao sepulcro um corpo jovem, era um jovem, o rapazinho, compadece-se da mãe em prantos. Estanca o passo dos homens e ordena ao moço, que estava ali sendo carregado, que estava em sono letárgico, não estava desencarnado não. Jesus manda que ele se erga, devolvendo-o à mãe, agora em alegria. Ele, Jesus, convive com a má vontade e a ignorância dos homens. Ouve as perguntas, tolas por vezes, que lhe são dirigidas e as responde, elucidando, sempre esclarecendo. Vai à casa dos apontados como corruptos, serve-se do momento para ensinar o bem sem macular-se. Vai na casa do corrupto, ensina o bem,
mas não se contamina com a corrupção daquela casa. Jesus ergue a mulher equivocada de Magdala, Maria de Magdala, convidando-a à reformulação íntima. Recebe-lhe as demonstrações de carinho e ternura, mas insiste no convite à mudança de atitude. Tem que mudar, Maria. Imparcial, sempre. Sereno, também. Devolve a vista ao cego de nascença e lhe recomenda nada dizer a ninguém, como se pudesse o beneficiado deter a cascata de alegrias de que se revestiu. Liberta o homem de Gadara, da legião, os espíritos que o atormentavam. Aquele episódio dos porcos. Aponta diretrizes renovadas à samaritana, no poço de Jacó, lá na Samaria, e lhe possibilita o crescimento espiritual. Da virtude que emana do seu espírito, Jesus, oferta a cura ao problema hemorrágico da mulher das distantes terras de Cesareia de Filipe. Entra Jesus, triunfante em Jerusalém, sem, no entanto, prender-se às efêmeras manifestações de júbilo com que o recebe o povo. E diz: podeis fazer muito mais. E agora nós vamos para um homem, um outro homem, século passado. Obediente à afirmação do Cristo, Albert Schweitzer embrenhou-se no coração da África equatorial francesa e se dedicou aos seus irmãos negros. Albert Schweitzer era um alemão que, devotado ao povo negro e pensando em ajudar, mocinho ainda, em sair da Alemanha e ajudar o povo negro, ele vai e faz a faculdade de medicina, 6 anos, para depois poder ir para a África, para socorrer o povo negro. E aí continua. Construiu seu hospital do nada, praticamente com as próprias mãos. Tudo para atender os pacientes africanos atacados de todas as doenças, desde lepra até elefantíase. Foi-lhes médico, pastor, professor. Suportou-lhes a ignorância. Desconheciam tudo, né? A ignorância que os fazia, os pacientes, comer os ungüentos receitados para a enfermidade da pele. Eles comiam, né? Talvez até fome. Ou beber de uma vez o vidro de medicamento destinado a durar semanas. Ou quando tentavam envenenar outros internados. Quando o silêncio descia sobre o resto do acampamento, lá na África, ele trabalhava até meia-noite ou mais tarde ainda, escrevendo ou respondendo cartas. Quando partiu para a África, Schweitzer pensou que estava abandonando para sempre as coisas que lhe eram mais caras, a arte e o ensino. Estou indo para a África, estou abandonando isso. Mas sempre teve um piano consigo, e assim pôde manter-se em dia com a sua música. Suas gravações de Bach em órgão efetivaram grande êxito. Cada vez que voltava à civilização, voltava para a Europa, fazia uma longa série de conferências, tendo sido homenageado por inúmeras universidades. Além disso, trabalhando à noite, manteve uma produção literária constante, produziu livros. Os homens lhe reconheceram a grandeza. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1952. Vós sois deuses, podeis fazer muito mais. Schweitzer fez. E que podemos nós realizar? Pensemos nisso, né? Então nós temos muita coisa para fazer. Então, muitas vezes, fugimos do sacrifício. Largamos o sacrifício. Não quero me sacrificar. Não quero me envolver. Não quero perder meu tempo. Não quero perder minha saúde. Não quero perder. Não, eu quero aproveitar só para mim. Isso não vai levar a coisas boas.
agravam-se as dores. Sempre assim. Outra frase de Jesus que nos chama a atenção. E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? É teu irmão. Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É Jesus chamando a atenção. Sede perfeito. Precisamos ser perfeitos. A reencarnação é que nos proporciona a cada uma que eu tenho, a subida de um degrauzinho nessa evolução. Ser perfeito. E aí às vezes a gente se pega reclamando. Como que eu vou ser perfeito? Tenho condição de ser perfeito? Você é perfeito? Você é perfeita? Vamos dizer que não. Óbvio, não sou perfeito. Você não é. Ninguém é. Mas se eu disser a mim mesmo, olha, eu fiz tal coisa errada, eu não dispensei o meu tempo na ajuda de alguém, não me dediquei a ensinar alguém, amanhã eu vou fazer diferente. Estou assumindo comigo esse compromisso. Vou estudar e vou ensinar alguém amanhã. E aí chega o dia de amanhã. Eu, no dia de amanhã, vou lá, estudo, aprendo alguma coisa, pego uma turminha que não conhece aquilo. Senta aí, pessoal, vamos lá. Olha, assim, assim, assado, tal. Vejo o brilho nos olhos das pessoas que se alegraram em tomar conhecimento daquilo, são felizes, saem cantando. Quando eu chego em casa no final desse amanhã, eu olho no espelho e digo para mim mesmo, fui perfeito hoje. Dentro daquilo que me comprometi, aquilo que eu podia. E agora traço para mim uma nova meta para o dia seguinte para buscar essa perfeição que me é possível. A reencarnação é que permite isso. Se ficássemos numa única existência, estávamos lascando pedra até hoje, vivendo no escuro. Por quê? Porque não conheceríamos nem o fogo. Várias encarnações nos levam, portanto, ao aprimoramento através das experiências aqui na Terra. Portanto, aqui mesmo na Terra, encontramos pessoas com diferentes níveis de evolução. Pessoas praticando ainda bem e mal. É natural, bem e mal. Não tem ninguém que pratique só o bem e não tem ninguém que pratique só o mal. Não tem. Então alguns praticam mais bem e menos mal. Há outros que praticam mais mal e menos bem. Mas ainda existe o mal em todos nós. Isso explica a origem das dores pelas quais a humanidade passa. Ora somos vítimas, ora somos algozes. A gente muda de papel. Daqui a pouco eu estou sendo agredido por alguém, amanhã eu vou e agrido alguém. Nós somos vítimas e algozes. Precisamos melhorar mais para sermos muito mais vítimas e muito menos algozes. Mas que seremos vítimas, seremos, porque estamos cercados por pessoas que virão nos agredir. Isso é natural, o mal está aí, em toda a Terra, né? Como é então o comportamento das pessoas hoje, aqui na Terra? Como que é o comportamento? Parte da população é mais correta. Mais correta, não é totalmente correta. É uma população que trabalha, que cuida da família, honesta, caridosa, trabalhadora. Então, se pudéssemos dar uma nota para essa pessoa, aqui, na Terra, dentro daquilo que é possível fazer, levando em conta a nossa capacidade, tá? Não o suprassumo. Se Jesus estivesse aqui, ele seria nota 100. Não, entre nós, quem faz muito bem seria nota 10. E quem faz pouco bem seria nota 0. Combinado? Então, essas pessoas que fazem dessa forma estariam situadas entre as notas 5 a 10. Né? Estariam mais no topinho, mais para cima. Mas outra parte pende para
os maus valores. Rouba, mata, engana, despreza a família, são preguiçosos, agressivos. Então, para esses, a nota ficaria entre 0 e 4. Tá? Então, estão embaixo ainda, precisam crescer. Então, nós temos que pensar nisso, né? Os que estão em melhores condições morais, aqueles que já estão mais assim para o alto, né? Não é nada maravilhoso, mas está um pouquinho. Eles aprendem com o bem que praticam e vivenciam, mas também com o mal que eles próprios ainda cometem e que também vivenciam, né? Os de melhores condições, esses que estão um pouquinho mais acima, são testados pelos de piores condições. Sofrem agressões sem revidar, né? E sem revidar com ódio. Precisam, portanto, exercitar a tolerância, precisam praticar a caridade, ajudar sempre, pedir justiça, mas nunca vingança, ter resignação, buscam forças para reconstruir sua vida destruída pela turminha que está nos degraus de baixo, né? É natural que seja assim. E aí a gente pergunta, ainda dá tempo para falar 2 minutinhos só, tá? Aí a gente pergunta, esses que estão um pouquinho acima, né? Nessas notas aí, 6, 7, 9, e sofrem consequências daqueles que estão nos degraus abaixo, que agridem, que atiram pedra, que xingam. Será que esses que estão acima, que padecem as agressões, são inocentes? Inocentes sofrendo injustamente nas mãos da turminha mais de baixo? São inocentes? Não, não são inocentes. Ah, mas você falou que eles estão em cima? Não, estão um pouquinho para cima, mas tem muita dívida no caminho, muita falha a ser corrigida. São inocentes sofrendo na mão dos maus? Não, não são. Por quê? Ou são semeadores equivocados do passado, hoje já compreende, está um pouquinho acima, mas a semeadura foi feita no passado, né? E que agora estão colhendo o quê? Os frutos dessa semeadura, aquilo que nós chamamos de expiação. Imaginemos, uma encarnação anterior, eu cometi um crime, eu matei alguém, fui cruel, fui terrível, e de repente eu venho nessa aqui, dou um destino melhor à minha caminhada, estou bem, graças a Deus, estou aprendendo, melhorando, que bom, já estou lá. Mas o meu compromisso com aquele que eu feri, que eu matei, na outra, permanece. Ou não? Então é uma semeadura que eu fiz lá e que a colheita está acontecendo aqui. Por isso que vemos, em determinadas situações, pessoas que são naquela aparência, né? E não é falsidade não, mas pessoas de uma beleza, você vê e fala, nossa, como é boa aquela pessoa, né? Que pessoa bondosa, o olhar dele é sereno. Por que esse sujeito sofre tanto? É como capítulo de novela. Por que ele sofre tanto? Nesse capítulo. Assista o capítulo anterior. Ele deve ter feito alguma coisa que não foi tão boa. E a colheita está acontecendo hoje, né? Vamos continuar ainda falando sobre reencarnação, caminhando, porque é isso que vai explicar o juízo final. Nós estamos a caminho do juízo final. Então é preciso que nos preparemos, tá? Por isso que Jesus deixou as parábolas, né? As parábolas dos talentos, das 10 virgens. Ele deixou para nos chamar a atenção que, meu amigo, faça o melhor. Você não sabe quando que vai acontecer uma mudança, não vai deixar para em cima da hora, talvez não dê tempo. Então é Jesus nos alertando. Agora, o juízo final certamente está próximo. Próximo. Só que nós vamos falar ainda na próxima semana, essa mudança que já está acontecendo, ela não é um ato, um evento. Pum, aconteceu, mudou tudo. Como as pessoas imaginam, né? A mudança, de um dia para outro já está tudo mudado. Tá nada. É um processo. E como é processo,
ele acontece paulatinamente, aos poucos, com a nossa participação, acelerando, melhorando essa mudança ou travando, prejudicando essa mudança. Tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Combinado? Semana passada a gente continua falando novamente sobre isso, tá? Nós vamos chegar no juízo final logo, logo, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos. Deixa eu ver quem está aqui. Landinha, Jô Ricardo, tudo bem, Jô Ricardo? Maria Dulce Moraes, Elizabeth Totti Obete, tudo bem? Paulo Serrato. Ei, quem mais? Cris Neuro, deve ser isso, né? Um abraço a todos vocês. Áurea Federici, Sueli Dias. Olha, que bom. Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente, sempre, Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, amigo incondicional de todas as horas, está sempre conosco. Temos que agradecer a Ele, porque quando buscamos nele as informações, as orientações, nós temos a possibilidade de fazer uma caminhada melhor, de mudarmos desse patamar, subirmos um pouquinho mais, um pouco mais de amor, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de carinho, um pouco mais de serviço. E quanto mais subo, mais eu me afasto de baixo. E quanto mais subo, melhores condições eu tenho para visitar embaixo. Me afasto de baixo, mas compareço embaixo. Compareço para ajudar. Sem me misturar, sem me contaminar, mas eu vou procurar na dor, na dificuldade do outro, a forma de auxiliar, fazer com que ele também suba um degrau. Reencarnação nos permite isso. A reencarnação é tão linda que nós podemos resumir como todos nós subindo uma escada da evolução, infinitos degraus. E de repente eu estou situado num degrau e eu vejo a mão de alguém que está acima de mim se estender na minha direção. Eu, no meio das minhas dores, da insegurança, eu estendo a minha mão e seguro a mão dele, que me puxa para o alto. Significa que eu cresci? Não, ainda não. Depende do que eu estiver fazendo com a outra mão. Se com a outra mão eu estendi na direção de um irmão que está num degrau abaixo do meu e consigo trazê-lo, aí eu aprendi. Evolução é isso, subidas contínuas de degraus, sendo levados por um e carregando outros. Isso é maravilhoso. Então, obrigado, Jesus, por nos ensinar dessa forma. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos vocês, boa noite, gratidão a vocês, tá? Vocês que eu agradeço. Então, Roberto Luiz Ferreira, tudo bem, Roberto? Um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho, Emília Kumura, um grande abraço a todos vocês, e semana que vem a gente continua indo para o juízo final, tá bom? Mas vamos nos preparando, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Jesus no coração, álcool em gel na mão. Ainda é preciso. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Boa semana para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado.